Descoberta emocionante, a dona da flor incrível que mudou a vida do filho do bilionário. Eduardo estava acostumado com o brilho intenso das luzes de São Paulo, a ostentação que cercava seu cotidiano como uma segunda pele. Filho de um dos bilionários mais influentes do Brasil, ele vivia em uma mansão que mais parecia um palácio. Mas por trás dos sorrisos e das festas glamorosas, havia uma solidão tão profunda que seu coração se sentia como um vazio sem fim. A pressão de se tornar o sucessor de seu pai o sufocava. Ele decidiu que precisava escapar, nem que fosse por um breve momento, da prisão dourada onde se encontrava. Foi assim que Eduardo se aventurou ao interior de São Paulo, em busca de uma experiência que pudesse acenar para uma vida diferente, mais autêntica. Chegando em uma pequena propriedade rural, ele conheceu Dona Maria, uma mulher simples e radiante, com um sorriso que iluminava até os mais escuros dos dias. Ela cultivava flores com um carinho que parecia vir de outra dimensão. O aroma doce delas, o sol batendo em seu rosto e a brisa leve faziam Eduardo acreditar que naquela paz havia algo que ele tanto buscava. Enquanto caminhava pelos canteiros floridos, Eduardo não pôde deixar de notar a sabedoria nos olhos de Dona Maria. Ela viu através de seu sorriso forçado, enxergando o abismo de tristeza que habitava em seu peito. "Você se sente perdido, meu filho", disse ela com a voz suave como o vento. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou, um nó que estava apertado há anos. Ele desabou em lágrimas, finalmente liberando o peso que carregava. Durante as tardes passadas juntos, as conversas fluíam como um rio em correnteza. Dona Maria falava sobre seus desafios diários, sobre como ensinava seus filhos a encontrar beleza nas pequenas coisas e a valorizar a honestidade. Eduardo ouvia cada palavra com um coração ansioso. Era uma visão contra a superficialidade que dominava seu círculo. Ele começou a se olhar de outra forma, questionando o que realmente estava construindo em sua vida. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Eduardo ajudava a Dona Maria a plantar novas flores, uma epifania o atingiu como um raio. Ele descobriu que tinha um talento natural para a jardinagem. Sentir a terra entre os dedos, ver as plantas crescerem sob seus cuidados, foi como viver uma nova vida. Ele se sentia vivo, conectado de novo. Essa descoberta o encheu de esperança, despertando um novo sonho. Mas quanto mais se envolvia com a fazenda, mais sentia o peso do dever familiar à distância. Agora, a pressão para assumir um legado que nunca desejou parecia mais intensa e sufocante. A cada visita, seu coração se dividia entre a liberdade que encontrou com Dona Maria e os valores que sua família esperava que seguisse. Em uma noite estrelada, enquanto falavam sobre o futuro, ela sugeriu que unissem forças. A ideia de reviver a fazenda e levar beleza à comunidade iluminou sua mente. Mas o desejo de voltar à mansão e enfrentar a realidade opressora o deixou agoniado. Quando recebeu a ligação de seu pai, convocando-o para retornar a São Paulo, Eduardo pôde sentir o mundo desmoronando ao seu redor. O destino continuava a desafiá-lo. A vida que estava construindo com Dona Maria tinha se tornado um lar improvável e encantador. Ele estava na encruzilhada de sua vida, prestes a decidir entre o peso da riqueza e a leveza de um novo começo. O que ele escolherá fazer? Eduardo desligou o celular e ficou parado, a respiração acelerada. Cada segundo parecia um eco, reverberando a convocação do pai em sua mente. Ele olhou para Dona Maria, que o observava com um semblante preocupado. O olhar dela o confortava, mas ao mesmo tempo lembrava-o da sombra que sua família projetava sobre sua vida. "Eduardo, você está bem?" Dona Maria perguntou suavemente, como se percebesse a tempestade interna que o consumia. Eu não sei", ele respondeu, a voz embargada. "Meu pai, ele quer que eu volte. A pressão está voltando." Dona Maria se aproximou, a mão delicadamente pousada em seu braço. "Você sabe que cada escolha que fazemos nos molda. Não deixe que o peso do mundo defina quem você é. O que você realmente deseja." Aquelas palavras foram como um bálsamo em sua alma atormentada.
Eduardo franziu a testa, as emoções se misturando em uma dança caótica. Ele queria gritar, mas a verdade o sufocava. A ideia de voltar à mansão, ao glamour e às expectativas que nunca quis era angustiante. Mas também era tudo o que conhecia. Eu desejo encontrar meu caminho, Dona Maria. O que eu descobri aqui, entre as flores, é tudo o que eu sempre procurei. Mas o que acontecerá se eu não voltar? E se meu pai realmente precisar de mim? Eduardo, haverá sempre um lugar para você na sua família. Mas a verdadeira pergunta é, onde está o seu lugar? No meio das flores ou entre as paredes frias daquela mansão? As palavras dela soavam como um lembrete de sua verdadeira essência, uma lembrança de quem ele realmente era. Naquela noite, o céu estava limpo e estrelado, como se a própria natureza estivesse em sintonia com suas emoções. Eduardo estava perdido em pensamentos, e a beleza ao seu redor parecia lutar para entrar em seu coração. Ele ponderava sobre a proposta de Dona Maria. Reviver a fazenda poderia ser um novo começo, mas o que isso significaria para sua relação com o pai? No dia seguinte, assim que o sol nasceu, Eduardo decidiu caminhar por entre os canteiros de flores. As cores vibrantes e os aromas suaves o envolviam em uma carícia acolhedora. Ele se agachou perto de um canteiro, observando uma flor desabrochar. Era um símbolo do que poderia ser sua vida. Mas, ao mesmo tempo, as memórias da mansão e a firme voz de seu pai chamando-o de volta se faziam ouvir. Com o coração pesado, Eduardo percebeu que precisava tomar uma decisão. Iria para São Paulo, enfrentar a realidade que tanto temia, ou lutaria pelo sonho que havia despertado em seu peito? Ele não tinha certeza do que escolher, mas sabia que precisava deixar uma marca, algo que transcendesse a sombra de seu sobrenome. Naquelas horas solitárias, ele formulou um plano. Separar seus sentimentos, criar uma estratégia que lhe permitisse explorar essa nova vida enquanto ainda honrava sua família. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida lhe assaltava. E se tudo isso fosse em vão? E se, ao escolher as flores, perdesse a única chance de ser aceito como o verdadeiro Eduardo na casa dos seus pais? Eduardo estava no centro de um dilema profundo, um choque de emoções e responsabilidades. O que escolheria? O peso da tradição ou a leveza da liberdade? Enquanto a brisa suave passava por ele, levando com ela o perfume das flores e os ecos de sua angústia, um pensamento pulsava em sua mente. A escolha não é entre dois mundos, mas entre duas versões de mim mesmo. Ele sabia que qualquer que fosse sua escolha, essa decisão mudaria para sempre, não apenas sua vida, mas também a de Dona Maria e de sua família. Eduardo levantou-se, determinado, mas muitas dúvidas ainda pairavam no ar. É quando uma mensagem inesperada chega em seu celular, uma mensagem que teria o poder de decidir o rumo de sua vida de vez. O que será que aguardava por ele? Eduardo pegou o celular com mãos trêmulas, o coração batia descompassado enquanto ele olhava a tela. Era uma mensagem de sua irmã, Clara. Edu, preciso falar com você, é urgente, estou em casa. A combinação de urgência e afeto fez seu peito apertar. Clara sempre tinha sido seu porto seguro nos momentos de crise familiar. Enquanto lia e relia a mensagem, a decisão que precisava tomar parecia mais distante do que nunca. O tônus de suas emoções variava entre expectativa e medo. Ele deu um último olhar para os canteiros de flores. As cores que antes o confortavam agora pareciam um pouco mais apagadas. Como poderia se concentrar na beleza ao seu redor se sentia uma tempestade se formando em seu interior? E se Clara estiver em apuros, pensou. Eduardo respirou fundo e decidiu ir até a casa de sua família. A viagem, embora curta, parecia uma eternidade. Cada quilômetro percorrido se arrastava, e os ecos das vozes e risos da infância ressoavam em sua memória. Ao entrar na mansão, a familiaridade do lugar o abraçou e, ao mesmo tempo, o sufocou. Clara o aguardava na sala de estar, com um semblante sério e preocupante. Os olhos dela brilharam ao vê-lo, mas a expressão estava sombria. Eduardo se aproximou e a abraçou, sentindo um pouco do peso que trazia ser aliviado por aquele gesto. Você recebeu a mensagem? O nosso pai... Clara começou, mas a voz dela falhou. O que aconteceu com ele? Está bem? Eduardo apressou-se em perguntar, o medo crescendo.
Ele não está bem, não fisicamente, Clara disse, sua voz tremendo. Ele está mais pressionado do que nunca, Eduardo. Está falando em planos para o futuro da empresa e, de novo, quer que você volte para assumir um papel. As palavras de Clara dispararam uma série de pensamentos confusos na cabeça de Eduardo. Ele lembrou-se das noites em que seu pai se sentava na poltrona de couro, vendendo sonhos de grandeza e sucesso. Mas Vilas não era apenas uma empresa, era um legado que pesava como uma âncora em seu coração. Mas eu não quero isso, Clara. Eu encontrei algo diferente agora. Eu quero buscar minha própria felicidade, trabalhar aqui na fazenda com Dona Maria, ele disse, a raiva começando a tomar forma. Edu, eu entendo, mas precisamos pensar no que isso pode significar para ele. O pai tem uma visão do que a família deve ser, e ele está perdido, mais perdido do que jamais esteve. Ele acha que você é a única pessoa que pode salvá-lo disso. A angústia de Clara se refletia em suas palavras. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia que a pressão que seu pai sentia vinha de um lugar de amor e expectativa. Mas ele também percebeu que a expectativa tinha se tornado um fardo. O que seria da essência dele? Eu não sei se consigo voltar. A vida que ele quer para mim é uma prisão, Clara, exclamou, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Mas a vida que você quer pode ser um caminho para a cura para todos nós. O pai precisa de você, mesmo que não saiba disso, Clara disse, suas palavras carregadas de um peso emocional intenso. Os dois se encararam, e Eduardo sentiu a conexão entre eles se fortalecer. Mas o dilema ainda o consumia. Ele precisava decidir se seria o filho obediente ou o homem que buscava seu próprio caminho. Enquanto a mente de Eduardo rodopiava com essas questões, uma ideia audaciosa começou a surgir. Se ele pudesse encontrar uma maneira de unir os mundos, talvez pudesse realmente mudar a história da família. Mas isso exigiria coragem e a responsabilidade que sentia prestes a sufocá-lo. Neste momento de tensão, a porta se abriu lentamente e Dona Maria entrou no ambiente. Com um olhar profundo, ela pareceu captar a energia pesada que pairava no ar. Eduardo, venho trazer algo que pode lhe oferecer clareza, disse, mantendo-se firme. A expectativa cresceu, e Eduardo não sabia o que Dona Maria tinha em mente. Ele já estava à beira de um colapso emocional, e agora a ideia de uma nova revelação duvidava a mente. Poderia ser o empurrão que ele não sabia se estava pronto para suportar. O que seria tão importante para mudar tudo novamente? Dona Maria observou Eduardo com um olhar que transparecia uma sabedoria imensa. Ela se aproximou e o ambiente parecia diminuir em volta deles. O cheiro fresco das flores invadiu o espaço, mas a tensão continuava palpável. Eu tenho algo para lhe mostrar, disse ela, com a voz suave. Algo que pode ajudar-o a entender o que seu pai de verdade precisa e o que você precisa também. Eduardo sentiu um frio na barriga. O que aquela mulher sabia que poderia alterar seu destino? Ele apenas acenou com a cabeça, permitindo que ela o guiasse até o jardim, onde um pequeno canteiro se destacava dos outros. As flores ali eram diferentes, cores vibrantes, aromas intensos, que pareciam contar suas próprias histórias. Essas são flores raras, Eduardo. Elas não crescem em qualquer lugar. Precisa de um solo rico em amor e compreensão para prosperar, disse Dona Maria, agachando-se para tocar as pétalas com delicadeza. E o que isso tem a ver comigo? Eduardo perguntou, confuso e ansioso. Ele estava tão imerso em sua própria luta interna que quase não percebeu a beleza ao seu redor. Você e seu pai são como essas flores. Se não houver espaço para os anseios de cada um, vocês não vão prosperar. O que ele quer de você pode não ser o que você precisa, mas há uma maneira de encontrar um meio termo, explicou Dona Maria, fitando-o com um olhar intenso. Eduardo pensou no legado da família, nas noites intermináveis que havia passado sonhando em se libertar da pressão. Mas, ao mesmo tempo, sentia a responsabilidade caindo sobre seus ombros. Como posso fazer isso? Como posso ajudar meu pai e ainda ser quem sou? Às vezes, a resposta está em se abrir para as necessidades do outro, sem deixar de lado sua essência. Escute o que seu pai realmente deseja e veja se é possível transformar isso em algo que funcione para ambos, explicou Dona Maria, fitando-o com um olhar intenso.
Eduardo pensou no legado da família, nas noites intermináveis que havia passado sonhando em se libertar da pressão. Mas, ao mesmo tempo, sentia a responsabilidade caindo sobre seus ombros. Como posso fazer isso? Como posso ajudar meu pai e ainda ser quem sou? Às vezes, a resposta está em se abrir para as necessidades do outro, sem deixar de lado sua essência. Escute o que seu pai realmente deseja e veja se é possível transformar isso em algo que funcione para ambos. O diálogo é a flor que precisa ser cultivada. As palavras de Dona Maria penetraram em seu coração como se fossem feixes de luz em uma manhã nebulosa. Ele pensou em Clara e no quanto ela estava desesperada por um sinal de esperança. Estava, talvez, ao lado dela o tempo todo sem ver. Vou tentar, vou falar com ele, disse Eduardo, respirando fundo. O ar parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Nesse instante, o brilho de um novo caminho começou a se formar. Ele poderia ser o filho e também quem realmente era, sem precisar optar entre esses dois mundos. Mas antes que pudesse absorver a ideia completamente, o barulho de passos apressados ecoou pela sala de estar da mansão. Clara, com o rosto pálido, apareceu à porta, a respiração acelerada. Eduardo, o pai, ele desmaiou. O chão sob os pés de Eduardo parecia desabar. A ficha caiu, a urgência que ele estava ignorando agora se tornava uma realidade cruel. Ele não sabia se teria tempo suficiente para colocar em prática os planos que começava a vislumbrar. Vamos, Clara, precisamos agir, Eduardo disse, já em movimento, mas ao mesmo tempo seu coração claudicava com uma nova mistura de ansiedade e esperança. O que aconteceria agora? Será que ainda haveria oportunidades para reconstruir sua família antes que fosse tarde demais? A corrida pelo corredor parecia eterna. Eduardo sentia suas pernas pesadas, como se cada passo carregasse a gravidade do mundo. Clara o seguia, aflita, enquanto a imagem do pai desmaiado povoava sua mente como um filme de terror. O que poderia ter causado aquilo? A pressa e o medo tornavam tudo mais confuso. Quando chegaram à sala, o pai já estava sendo atendido por um médico da família, um homem sério que parecia mais preocupado do que acostumado àquela situação. Os instrumentos e as vozes de comando envolviam o ambiente, e Eduardo sentiu o coração apertar como se estivesse preso em uma armadilha. Ao entrar, viu o semblante pálido do pai, seus olhos fechados e a respiração irregular. Eduardo, fique calmo, disse Clara, segurando sua mão com firmeza. Ele vai ficar bem. Mas como poderia acalmar-se quando a incerteza pairava no ar? Com um movimento involuntário, agarrou a mão da irmã mais forte. Clara era sua âncora. Lembrava-se de quão frequentemente tinham sonhado juntos com o futuro que parecia agora tão incerto. O médico se levantou e, com um olhar de seriedade, anunciou. Ele teve uma queda de pressão. Precisa de repouso e, talvez, de acompanhar melhor a saúde. Estressava-se muito. As palavras ecoaram na mente de Eduardo, e uma verdade amarga se formou. O que seu pai tanto buscava não era apenas o sucesso, mas também a aprovação que nunca chegou. Aquela pressão, que parecia importante, estava destruindo-o. E, paradoxalmente, essa mesma pressão também o esmagava. Eduardo sentiu uma onda de culpa. Ele poderia ter se esforçado mais para compreender seu pai, para dialogar. Precisamos conversar com ele assim que acordar, Clara disse, interrompendo seus pensamentos. Como ela conseguia encontrar forças em meio ao caos? Era como se a resiliência dela o carregasse. Ele aceitou, mas uma insegurança crescia dentro dele. Enquanto observava o homem que um dia fora tão forte, tão determinado, Eduardo percebeu que a batalha não era apenas do pai, mas também a sua. Para se libertar daquela herança de imposições que quase o sufocava, precisava ter coragem. Para acolher seu pai, representava acolher a si mesmo. Sentados ao lado do pai, os irmãos traçaram planos silenciosos. Queriam que ele soubesse que sua saúde importava mais do que qualquer projeto de negócios. Era a vida deles que estava em jogo. As flores que Dona Maria mencionara não floresceriam sem amor e diálogo. Eduardo olhou para as mãos do pai. Os dedos rudes de um homem trabalhador, que agora pareciam tão vulneráveis. Se você soubesse o que eu realmente desejo, pai, talvez entendesse. Ele sussurrou, mesmo sabendo que aquele momento não era o certo para isso, mas a verdade precisava ser dita. Clara, percebendo o olhar intenso de Eduardo, segurou sua mão novamente.
Vamos esperar ele acordar. Aí teremos a chance certa de dizer tudo. O tempo parecia uma eternidade. Quando finalmente o pai abriu os olhos, o que Eduardo viu foi mais do que um homem cansado. Era um olhar de confusão, mas também de esperança. No fundo, havia uma faísca, um desejo de mudança que, embora lentamente, começava a brilhar. "Oi, filho", murmurou o pai com a voz fraca. "A gente precisa conversar, pai, sobre nós, sobre o que realmente importa." As palavras estavam a um passo de sair, uma ponte entre duas almas que tanto se buscavam. Mas, antes que a conversa pudesse realmente começar, outro barulho cortou o ar. A porta se abriu de repente e uma figura conhecida apareceu, trazendo uma revelação inesperada. "Eduardo, precisamos falar sobre algo que você não sabe e que pode mudar tudo entre você e seu pai." Eduardo virou-se com uma mistura de curiosidade e ansiedade. A figura que entrara na sala era a Dona Maria, a florista do bairro. Seus cabelos brancos e desarrumados pareciam brilhar em meio à tensão daquele ambiente. Com um olhar determinado, ela caminhou até eles, como se carregasse um peso nos ombros. "Desculpem a pressa, eu não tinha como esperar. O que eu tenho para dizer é importante, muito importante", disse ela, quase sem fôlego. A expressão de Clara e Eduardo trocou de preocupação para confusão. O que Dona Maria poderia ter a dizer naquele momento delicado? A mulher, que sempre fora uma presença gentil e acolhedora na vida dos irmãos, começou a relatar uma história que parecia saída de um conto. "Sabem, eu conheço seu pai há anos. Sempre vi a pressão o consumindo, mas há algo que poucos sabem, algo sobre seu verdadeiro legado." As palavras de Dona Maria pareciam fazer ecoar uma onda de memórias na mente de Eduardo. As flores que ela vendia, os recados que ele recebia para o pai, tudo parecia se entrelaçar de formas que ele nunca havia percebido. Ele sempre esteve tão focado em proveito material que se esqueceu do que realmente importa, mas ele tem um sonho que deixou esquecido. Dona Maria hesitou. Ele queria abrir um espaço comunitário, um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar, ajudar umas às outras, cultivar flores, espalhar amor. Isso deve ter ficado enterrado sob a pressão de ser um empresário bem-sucedido a qualquer custo. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A imagem de seu pai, lutando contra a pressão do mundo, mudou subitamente. A ideia de que havia um sonho maior, mais humano, que poderia ter compartilhado com eles, acendeu uma nova esperança. Tudo fazia sentido agora. Aquela era a verdadeira herança que ele nunca soube que existia. "E por que nunca me disse isso antes?" Eduardo perguntou, sentindo uma mistura de frustração e compaixão. "Porque ele tem medo, meu filho, medo de deixar que outros vejam sua vulnerabilidade. Medo de falhar novamente." Dona Maria respondeu, olhando nos olhos de Eduardo com sinceridade. "Mas se você conseguir mostrar a ele que o amor e a conexão são mais importantes que o sucesso, ele poderá encontrar novamente seu caminho." As palavras dela eram como um bálsamo para a alma de Eduardo. Ele percebeu que ali havia chance de transformar não só a vida do pai, mas de todos eles, a partir da coragem e da honestidade. O sonho escondido pela pressão poderia ser a chave para o relacionamento que tantos anos de interpretação errada haviam desfeito. "Precisamos falar com ele agora", Clara afirmou com determinação. "Se ele acordar e souber disso, quem sabe ele não se sinta à vontade para abrir seu coração e seguir esse sonho?" Com a adrenalina correndo nas veias, Eduardo se virou para Dona Maria. "E se isso mudar tudo entre a gente, será que ainda haverá espaço para o perdão, para a compreensão?" "Muita coisa precisará ser desenterrada e discutida, mas é o amor que cria espaço para tudo isso", ela disse, colocando a mão sobre seu ombro. "A vida é uma constante florada de oportunidades, Eduardo. Agora é sua vez de fazer sua parte." A tensão misturou-se a um sentimento de esperança renovada, enquanto os irmãos se preparavam para enfrentar o pai novamente. O que poderia ser revelado naquele momento? Eduardo sentiu que a conversa logo se tornaria um divisor de águas. A respiração dele acelerou quando percebeu que estava prestes a nomear aquela dor silenciosa que carregavam há tanto tempo. Mas a pergunta que ecoava na cabeça dele era: e se, ao invés de falar, o que nós realmente precisássemos fosse escutar? O coração de Eduardo e Clara estavam a 1000 por hora. O que aconteceria quando ambos finalmente revelassem suas verdadeiras intenções e anseios?
A cena estava armada para a maior conversa de suas vidas, mas o tempo parecia se arrastar. Podia sentir que o instante de transformação estava bem próximo, mas apenas um detalhe poderia mudar tudo. A sala estava envolta em um silêncio palpável. Eduardo e Clara trocaram olhares que falavam mais do que qualquer palavra. O coração deles pulsava em uníssono, como se cada batida estivesse sintonizada na mesma frequência da incerteza e expectativa. Ambos sabiam que aquela era a hora de confrontar o pai e, ao mesmo tempo, acolher a verdadeira essência do homem que ele poderia ter sido. Dona Maria aproximou-se ainda mais, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se a expectativa pela conversa delicada a deixasse nervosa. Eu vou ficar aqui, sofrendo junto com vocês. Esse é um momento crucial, ela disse, oferecendo um sorriso encorajador. A luz do amor sempre encontra o caminho nas sombras. Clara respirou fundo e, com um gesto ousado, segurou a mão do irmão. Vamos, precisamos fazer isso juntos. Eduardo fechou os olhos por um instante, buscando coragem no interior de si mesmo. A ideia de destrinchar o passado o atormentava, mas havia algo maior em jogo. Ele não queria que o pai visse apenas as feridas da relação, mas as chances, os sonhos e até os medos compartilhados. Juntos, foram em direção ao quarto. Ao abrir a porta, encontraram o pai deitado na cama, sua aparência frágil evocando uma mistura de amor e preocupação. O homem que sempre fora imbatível agora parecia perdido em suas próprias inseguranças. Eduardo sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas também a determinação de quebrar o ciclo de silêncio que os aprisionava. Pai, ele começou, a voz embargada. O pai, surpreso, sequer conseguiu abrir os olhos completamente. Precisamos conversar. Muda não. Eduardo, o velho murmurou, tentando reconhecer a voz familiar. Sim, sou eu, respondeu Eduardo, sentindo um aperto na garganta. E a Clara também está aqui. Tem algo que precisamos compartilhar com você. Clara se adiantou, com os dedos entrelaçados, como quem se prepara para atravessar um abismo. Nós ouvimos algo hoje, algo importante sobre você, sobre seus sonhos. O olhar do pai mudou, uma expressão entre confusão e curiosidade tomou conta de seu rosto. Sonhos? O quê? O que vocês sabem? Dona Maria, que havia ficado à porta, começou a falar. Eu conheço vocês, e sei que o amor sempre esteve aí, mesmo entre os gritos da ambição. O que importa é que todos têm anseios escondidos. Eduardo viu nos olhos do Kai uma chama se acender, uma fagulha de esperança frente àquelas palavras. Queria que ele soubesse que não importava o que havia acontecido no passado, eles ainda tinham um futuro pela frente, um futuro onde o amor fosse mais forte. Não, o pai tentou protestar, mas Eduardo tomou coragem. Você sempre esteve tão concentrado em ser bem-sucedido, pai, mas há algo que Dona Maria nos contou, sobre o sonho de abrir o espaço comunitário. As palavras pairaram no ar, como se fossem flores sendo lançadas em um campo devastado pela ausência emocional. O olhar do pai se perdeu no vazio por alguns segundos, até que um leve tremor atravessou seus lábios. Como vocês sabem disso? Ele finalmente perguntou, a fragilidade se transformando em uma incredulidade cautelosa. Eduardo e Clara trocaram um olhar. Aquela era a hora. Sabemos porque queremos que você saiba que está tudo bem em se preocupar com o que realmente importa na vida, sua felicidade e o que você realmente deseja realizar. Uma lágrima escorreu pela bochecha do pai. Para Eduardo, isso foi um sinal de que algo dentro dele se movia. Seria possível que aquele homem fortalecesse o laço que havia murchado por tanto tempo? Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida pairava no ambiente. E se ele não aceitasse? E se o peso do orgulho falasse mais alto do que o amor? Precisamos de você, pai, Clara disse com firmeza, a voz quase quebrando. Deixe-nos ajudar você a transformar seus medos em algo belo. A tensão daquele momento era palpável, cada segundo parecia durar uma eternidade. O que seu pai responderia? A sala estava imersa numa expectativa indescritível. No fundo, todos sabiam que aquela conversa poderia mudar tudo, mas havia um receio que ecoava na mente de Eduardo. E se a resposta dele for um não? O pai de Eduardo permaneceu em silêncio, os olhos semicerrados, como se estivesse tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça antigo. A tensão na sala era espessa, quase visível.
O ar parecia pesado, e cada batida do coração de Eduardo ecoava em sua mente. Vocês merecem mais do que eu tinha para dar, o pai finalmente disse, a voz fraca, mas ainda carregada de um orgulho que parecia desbotar lentamente. Essa ideia do espaço comunitário era um sonho meu, algo que nunca consegui realizar. Clara apertou a mão do irmão, sentindo um turbilhão de emoções. Pai, você ainda pode. Nós podemos fazer isso juntos. Não se trata apenas de você ou de nós, mas da comunidade. Imagine o impacto que isso teria. O homem virou-se para o lado, seus olhos agora refletindo a luz fraca do quarto. E se eu fracassar de novo? Sua voz tremia, quase que em um sussurro. O medo era palpável, como uma sombra a pairar sobre sua alma. Eduardo respirou fundo, sentindo a vulnerabilidade do pai exposta diante deles. Era como se o véu da armadura que ele sempre usara estivesse começando a se quebrar. Todos nós temos medo de falhar, pai. Mas o que é mais doloroso? Tentar e errar ou viver com arrependimento por não ter tentado? As palavras de Eduardo cortaram o ar pesado como uma lâmina afiada. Ele percebeu que havia mais em jogo do que um simples sonho de negócio. Era uma questão de resgatar o homem que tinha ficado preso nas correntes de suas próprias expectativas. Dona Maria, que ainda observava do lado de fora, fez um movimento para entrar, mas deteve-se. O que se passava ali era um momento sagrado, e ela não queria interromper. Em seu coração, desejava ardentemente que aquele homem visse o valor de tudo o que estava sendo oferecido a ele. Um novo começo, um recomeço. Pai, você sempre nos ensinou a trabalhar duro, Clara continuou, suas palavras carinhosas como um cobertor quente. Agora é sua vez de deixar que as pessoas que amam você o ajudem. A vida não precisa ser uma luta solitária. Um lampejo de compreensão atravessou o olhar do pai. O homem que durante tanto tempo tivera um coração fechado estava agora se abrindo, mesmo que em uma pequena medida. Mas e se eu fico tão vulnerável assim e me machuco de novo? Eduardo deu um passo à frente, sua voz firme nascendo de um lugar profundo dentro dele. Não existe conquista sem riscos, pai. Correr o risco de se machucar é o que nos torna humanos, o que nos conecta. A verdadeira dor não vem do fracasso, mas da falta de tentativa. O velho, agora com lágrimas nos olhos, começou a entender. Uma fraqueza que ele sempre considerou como falha estava se transformando em uma forma nova, de força. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho e, pela primeira vez em muitos anos, deixou que a esperança penetrasse em seu coração. Eu acho que posso tentar. Juntos. Eduardo e Clara se entreolharam, uma mistura de alívio e alegria inundando o coração deles. Esse era o momento que esperavam. Mas o que mais estaria por vir? A vontade de se reinventar era mais forte do que qualquer medo, mas poderia esse plano realmente se concretizar? Enquanto um novo brilho acendia nos olhos do pai, Clara sentiu um frio na barriga. Não vinha do medo, mas da possibilidade. O primeiro passo é acreditarmos uns nos outros, e isso, pai, nunca é tarde demais. Mas antes que pudessem celebrar, uma figura inesperada apareceu à porta, interrompendo esse momento de epifania. A pessoa trouxe consigo não só uma nova visão, mas também um segredo que poderia mudar tudo o que estavam prestes a construir. O que seria? A figura se revelou lentamente na luz tênue, trazendo consigo um ar de mistério e expectativa. Era Dona Lúcia, a proprietária da floricultura local, uma mulher que sempre teve um sorriso caloroso e um olhar atento. Mas naquele instante, sua expressão carregava uma gravidade que ninguém esperava. Desculpem interromper, mas eu precisava falar com vocês, disse ela, fechando a porta atrás de si. Havia algo de urgentemente importante em sua voz. Clara e Eduardo trocaram olhares preocupados, sentindo que o que quer que fosse mudaria o rumo de tudo. O pai deles, ainda emocionado, não conseguiu esconder a curiosidade. O que aconteceu, Dona Lúcia? Ela suspirou, como se quisesse reunir palavras que insistiam em escapar. Eu soube do sonho de vocês, do espaço comunitário. E acreditem, eu quero ajudar. Mas há algo que vocês precisam saber. A sala estava tão silenciosa que os batimentos cardíacos de Eduardo pareciam um tambor distante.
Ele queria perguntar, queria entender o que se escondia por trás de tantas inseguranças. Mas as palavras não saíam. Eu tenho um terreno disponível, um espaço que pode ser perfeito para a ideia de vocês. Mas não é só isso. O dono verdadeiro desse terreno ele é seu pai, disse Dona Lúcia, a voz tremendo com a revelação. Nossa, o que você está dizendo? Clara exclamou, o coração disparando. Como assim, pai? A tensão que antes envolvia a sala agora se transformava em choques elétricos de surpresa. Eduardo olhou o pai, seus olhos cheios de incertezas, à espera de uma explicação que parecia ter estado escondida durante anos. O velho respirou fundo e, como se a ficha estivesse finalmente caindo, ele começou a entender. Eu só quis proteger vocês. Eu fui informado de que o terreno estava perdido em um negócio ruim. Eu pensei que não havia mais nada para ser feito. Dona Lúcia o encarou com compaixão. Mas ele ainda é seu. E pode ser um novo começo, um espaço onde a comunidade pode se reunir, compartilhar e florescer, tudo o que você sempre desejou. Eduardo sentiu uma onda de compaixão, 1000 sentimentos. Energia percorrer seu corpo. Era uma mistura de esperança e um novo impulso de coragem. Pai, isso é incrível! Essa pode ser a chance de transformar seus sonhos em realidade, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Mas o pai hesitou, como se estivesse de volta ao lugar de medo que já conhecia bem. E se eu não souber administrar? E se tudo isso sair errado como antes? Os olhos do homem estavam meio confusos entre a possibilidade e a dor do passado. Clara se aproximou e, com a suavidade de alguém que conhece bem suas fraquezas, disse: E se tudo der certo? E se, juntos, conseguirmos? Nós estaremos aqui para dar suporte. Você não precisa fazer isso sozinho. Nesse momento, os 2 irmãos se juntaram a Dona Lúcia, cercando o pai, como se quisessem envolvê-lo em uma bolha de proteção e amor. Era um momento frágil, mas pulsante de possibilidades. Dona Lúcia continuou: Eu sempre acreditei no potencial de vocês, sempre soube que essa visão poderia se tornar realidade. Mas precisamos agir rápido, o terreno ainda está em jogo. Clara como que acordou de um sonho. E o que precisamos fazer agora? Mas antes que Dona Lúcia pudesse responder, uma mensagem chegou no celular de Eduardo, uma notificação de um antigo parceiro de negócios do pai, algo sobre uma disputa legal, talvez mais complicado do que esperavam. As palavras dançavam na tela em um turbilhão de emoções. Qualquer que fosse o conteúdo, isso poderia mudar tudo, os sonhos ou qualquer esperança que estavam começando a construir. O que era aquele aviso? O que mais poderiam perder? A nova fase da vida deles estava apenas começando, mas tudo parecia ameaçado antes mesmo de decolar. Eduardo olhou para o celular, as palavras piscando na tela como um aviso de tempestade. O coração disparou. Ele sabia que o que leria ali poderia afetar não só seus sonhos, mas também o destino de seu pai, de Clara e de todos na comunidade. A batalha que parecia estar tão próxima poderia se tornar uma luta acirrada. Dona Lúcia percebeu o nervosismo de Eduardo. O que aconteceu? Questionou, a preocupação estampada em seu rosto. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. É sobre uma disputa legal, algo que envolve o terreno que você mencionou. A sala pareceu congelada por um momento. O pai de Eduardo olhou para ele, seus olhos refletindo um medo que não havia mostrado antes. O que isso significa para nós? Existe alguma chance de perdermos essa oportunidade? Eduardo fechou os olhos por um momento, permitindo que o silêncio o envolvesse. As palavras de Dona Maria vieram-lhe à mente. Escute o que seu pai realmente deseja. Não era apenas sobre o terreno, era sobre a conexão entre eles, sobre construir um futuro juntos. Eu não sei o que isso significa agora, mas precisamos lembrar por que estamos aqui. Sua voz se tornou firme. Precisamos ter uma conversa honesta com a comunidade, mostrar a eles o que queremos fazer ali e unir forças. Não é hora de recuar. Clara acenou com a cabeça, a determinação crescendo dentro dela. Edu, temos que reunir as pessoas, apresentar a ideia do espaço comunitário, despertar o interesse. Pode não facilitar a situação, mas pode colocá-los a nosso favor. E isso pode fazer toda a diferença. O pai, embora ainda preocupado, olhava para os filhos.
pela primeira vez sem a armadura que o protegia de seus sentimentos. Vocês estão certos. Não podemos deixar que o medo defina o que podemos construir. Eduardo então se virou para Dona Lúcia. E você, pode nos ajudar a mobilizar a comunidade? Podemos organizar uma reunião, juntos, e falar sobre nossos planos. Ela sorriu, um brilho nos olhos. Claro, podemos fazer um evento no meu café. Se fizermos isso bem e formos sinceros, a comunidade será nossa aliada. Naquele momento, algo se aflorou dentro de Eduardo. O peso da pressão familiar, da expectativa de ser alguém que ele não queria ser, começou a se dissipar. Ele percebeu que poderia ser o filho que seu pai desejava, mas também o homem que estava se tornando. Os três começaram a planejar o evento. Eduardo olhava para o pai com um novo respeito. O homem que tinha temido não sabia que, ao abrir-se para eles, havia dado o primeiro passo para libertar-se de suas correntes. Clara também brilhava de esperança. Era como se juntos estivessem plantando as sementes de algo grandioso. Dias se passaram e a comunidade se uniu. As flores que Dona Maria cultivava no campo agora eram um símbolo do que estava por vir. O espaço que sonhavam juntos começava a ganhar vida, à medida que novos rostos apareciam em apoio. As risadas e os sorrisos preenchiam o ar, e Eduardo sentiu uma conexão que nunca havia conhecido antes. Na noite do evento, o café estava lotado. Eduardo se preparou para discursar e sentiu o nervosismo começando a se misturar à excitação. Ele olhou para o pai que estava sentado à mesa, ao lado de Clara, com um olhar de orgulho genuíno. A atmosfera no ar tinha mudado. "Boa noite a todos", ele começou, a voz firme finalmente superando a dúvida. "Hoje estamos aqui não apenas para falar sobre um espaço, estamos aqui para falar sobre um sonho que pode nos conectar como comunidade e nos lembrar do que realmente importa." As palavras fluíram naturalmente. Ele compartilhou o sonho que havia descoberto ao lado de Dona Maria, falou sobre a força das flores que simbolizavam a união e o amor. O que começou como um desejo de se libertar de um mundo de pressão, agora era uma mensagem de esperança e renovação. A plateia, envolta em silêncio respeitoso, começou a murmurar. Eduardo notou sorrisos sendo trocados. Ao olhar para o pai, ele viu os olhos cheios de emoção. A vulnerabilidade estava fazendo com que todos se conectassem de forma mais profunda. Ali, sob as luzes suaves do café, Eduardo não só falava pelo pai, mas também por todos que já haviam se sentido solitários e sem direção. Clara, ao fundo, segurou a mão de Dona Lúcia e sorriu. Elas sabiam que estavam em um momento de transição, a transformação estava em cada interação. Quando ele terminou, os aplausos ecoaram e a admiração do pai era palpável. Com um momento exaltado, a tensão sobre a disputa do terreno parecia se dissipar. Todos estavam juntos, apoiando aqueles que se uniram por um propósito maior. Haviam florescido, cada um à sua maneira, e agora estavam plantando um novo começo. Através daquele evento, Eduardo percebeu que não era apenas a responsabilidade que o movia, mas o amor que crescia dentro dele para transformar sua vida e a de todos ao seu redor. Ele finalmente compreendeu que os laços familiares e comunitários eram mais fortes do que qualquer legado de pressão que pudesse carregar. Eduardo olhou ao redor e pela primeira vez viu um futuro vibrante, pulsante de vida e flores. Eles iriam enfrentar a luta do terreno, mas agora, unidos, estavam prontos para qualquer batalha. E assim, a história da família marcada por desafios estava se transformando em uma narrativa de esperança e renovação. Era um novo começo, onde as flores, agora mais do que nunca, simbolizavam a resiliência. Eduardo, Clara, seu pai e Dona Maria tinham se encontrado em uma nova jornada e agora caminhariam juntos, sempre. Quando Eduardo olhou para a porta do café, viu Dona Maria entrando, trazendo consigo um ensaio das flores que cultivava. Era um gesto simples, mas poderoso. A gratidão florescia entre eles, e numa fração de segundo ele entendeu. O amor sempre brota onde se planta esperança. Agora é a sua chance de se conectar ainda mais. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que realmente tocam o seu coração.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essas narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre o final e, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos espalhar essa mensagem.